Hello, folks! Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje abordaremos, então, no caso, sobre yet, already e just. Então, no vídeo anterior, falamos sobre o since e o for e o uso desses dois advérbios para o present perfect tense. E agora veremos esses três advérbios. Let's go! Just, already and yet. Então, vejamos aqui, em primeiro lugar, o uso do just, tá? We use just when action happened recently. Então, nós usamos o advérbio just todas as vezes quando queremos mostrar que a ação acabou de ser realizada, tá? Ela acabou de acontecer. Então, when I say I have just eaten breakfast, significa que eu acabei de tomar o meu café da manhã, tá? Então, nesse caso, eu vou utilizar o just entre o verbo auxiliar, que é o have no nosso caso. Então, nós temos dois verbos auxiliares no presente perfeito, present perfect, que é o have e o has, e ele será utilizado, então, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, que no nosso caso é o eaten, tá? Então, sempre vou utilizar o just dentro da frase nessa posição para mostrar que a ação acabou de ser realizada. Em contrapartida, nós temos agora o already. We use already when action happened sooner than expected. Ou seja, nós utilizamos o already justamente para mostrar que a ação ela já foi realizada, tá? Então, aqui no nosso caso, eu digo no exemplo, I have already finished page 20. Eu já finalizei a página 20, tá? Então, a ação ela aconteceu num momento muito breve, tá? Quando eu menciono essa ação, eu mostro que a ação ela acabou de ser realizada, ela já foi realizada, que no caso foi a finalização da página 20, que porventura possa ter tido algum tipo de atividade nessa página, tá bom? Nos leva a crer dessa maneira. E eu vou sempre utilizar o yet, galera, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, numa frase afirmativa. Também posso utilizar o already em uma frase interrogativa. E em que espaço ele vai entrar? Numa frase interrogativa, o already ele vai ser utilizado entre o sujeito e o verbo principal. Então, se eu fosse, por exemplo, construir essa mesma frase que está aí na forma afirmativa e colocasse na interrogativa, vamos dizer que eu colocaria o have no início da oração e logo em seguida eu teria o sujeito I. Então, ficaria have I already finished page 20? Então, eu utilizo sempre already ao lado do sujeito e do verbo principal numa frase interrogativa. E numa frase afirmativa, conforme estamos vendo no exemplo aí, é entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Já o just só poderá ser utilizado aí, então, numa forma afirmativa, tá bom? We use yet when we think an action will happen soon. Ou seja, vou utilizar o yet, aproveitando o momento, para mostrar para vocês aí que a forma é negativa dessa frase. Então, vou utilizar o yet numa forma negativa, sempre no final da frase, tá? Qual o significado do yet na língua portuguesa? Ainda ou já. Então, memorize. Significado da palavra yet em português. Ainda ou já. I haven't eaten lunch yet. Eu quero dizer que eu ainda não almocei, tá? Eu vou utilizar o yet, então, no final de uma frase negativa ou no final de uma frase interrogativa, tá? Então, lembre-se que a posição de yet sempre será no final de uma frase negativa ou de uma frase interrogativa. E aí eu estou mostrando mais a questão de outros exemplos, a ação feita, ação realizada, Então eu utilizo already. So, I have already cleaned my room. She has already sent the mail. Então, eu estou mostrando que ela já foi realizada, tá? Eu pratiquei a primeira ação e ela, praticou aí a segunda ação. Então, eu já limpei o meu quarto. Na segunda ação, ela já enviou o e-mail. Plan to do, ou seja, é um plano, um planejamento a ser realizado. Então, ainda não foi concretizado, I haven't cleaned my room yet.
She hasn't sent the mail yet. Have you finished your work yet? Então, observem que utilizei o yet na forma negativa e também numa frase interrogativa, porém o posicionamento em finais de frases. Recently done. Recentemente foi feito, ou seja, acabou de ser realizada. Utilizo just. I've just cleaned my room. She has just sent the email. Então, eu acabei de limpar o meu quarto. Ela acabou de enviar o e-mail. E nós temos agora o ever, que também é um advérbio, tá? Muito usado em orações, em frases interrogativas. Example, have you ever been to the US? O ever, o significado dele em português, tem como sentido já, né? Ou também, dependendo da situação, a palavra mesmo ou mesma. Aí depende do contexto, tá, galera? Mas geralmente é com o já. Então, have you ever been to the US? Você já esteve nos Estados Unidos? E aí observem que o ever que está sendo utilizado dentro desse contexto é numa frase interrogativa, ao lado do sujeito e ao lado do verbo principal. Então você tem aí o ever sempre sendo utilizado entre o sujeito e o verbo principal, main verb. Lately, que é o nosso último advérbio, it can be used in the beginning or in the end of the sentence. Então ele pode ser utilizado no início ou no final da frase. Sarah has gone to the movies lately, or lately Sarah has gone to the movies. Então observem que lately em português significa ultimamente. E a posição dele dentro da frase ou será no final ou no início, tá? Não altera o sentido, tá? Então Sarah tem ido ao cinema ultimamente, ou ultimamente Sarah tem ido ao cinema. Ok, folks. Então nós temos aí a finalização de mais uma aula falando sobre os advérbios que podem ser utilizados dentro do Present Perfect Tense, tá? Lembrando que vocês terão algumas atividades para serem realizadas e conto com a presença de cada um de vocês para uma próxima aula e uma próxima oportunidade. Bye bye, see you!